Parque Colúmbia e de Brás de Pina. Vamos pensar na nossa infância, na nossa adolescência. Aliás, vocês ainda são adolescentes. Em nossa aula de hoje, vamos trazer assuntos bem importantes. O primeiro deles é o ECA. O que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. E na parte de língua portuguesa, mais dois assuntos. Linguagem verbal e linguagem não verbal. E os aspectos de denotação e conotação. Então vamos primeiro ao ECA. E de estatuto, C de criança, A de adolescente. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA veio para substituir o antigo Código do Menor, que inclusive, socialmente, ele tinha uma imagem pejorativa. Por quê? Falava-se em código e fazia-se, às vezes, uma conexão com o Código Penal. O que o ECA traz? O ECA vai trazer regras de direitos e deveres para dispor sobre os princípios da criança e do adolescente no nosso país. Então, o ECA vai trazer os deveres e os direitos do adolescente no nosso país e também da criança. Porque a criança, antigamente, era vista como objeto de intervenção do mundo adulto, tanto no Brasil como em outros países. A criança não tinha voz. Hoje nós vemos que as crianças têm voz, e os adolescentes, às vezes até exageradamente. Mas tem. Mas é certo, a criança precisa ter voz, ela é um ser, ela é um indivíduo. Apenas ela está em fase de crescimento e de desenvolvimento. Ela não é um adulto, mas a criança é um indivíduo e precisa ser respeitada. Por isso, a elaboração e a instituição do ECA. Todos os artigos foram bem estudados para que alcançassem de uma forma melhor a criança e o adolescente no nosso país. Então, o ECA vai trazer uma nova perspectiva em relação às crianças e aos adolescentes no nosso país. O ECA fala também da questão de não ao trabalho infantil, porque a criança precisa se desenvolver, estudando, brincando e interagindo, e não trabalhar. O ECA bate muito nessa questão. Ele traz um novo paradigma, que respeita as peculiaridades e interesses próprios da infância e da adolescência, que são interesses e peculiaridades diferentes dos adultos. O adolescente e a criança precisam ter os seus direitos respeitados em relação à fase que eles vivem, a fase da infância e da adolescência. Linguagem verbal e linguagem não verbal. Primeiro, precisamos entender o que é linguagem. Linguagem é todo e qualquer meio utilizado para estabelecer a comunicação. Pode ser através de letras, de palavras, da fala. O nosso próprio corpo, através dos gestos, ele é um meio de comunicação. A entonação com o que falamos também comunica o que queremos dizer para alguém. A linguagem verbal é a linguagem falada e a linguagem escrita. Linguagem não verbal, códigos, símbolos e cores, entre outros. Vamos a alguns exemplos de linguagem verbal. Livros, jornais, e-mails, linguagem verbal. Placas, linguagem não verbal. Também precisamos entender que temos a linguagem mista ou híbrida. É aquela que vai apresentar as duas formas de linguagem, tanto a verbal como a não verbal, no mesmo sistema, no mesmo exato momento de comunicação. Uso das duas linguagens, verbal e não verbal, como eu já falei. Vamos aos alguns exemplos. Os outdoors geralmente são bem grandes, eles na maioria das vezes têm a imagem e têm a escrita. As placas também. Por exemplo, esta aula que estou postando para vocês, ela tem a linguagem escrita, tem a linguagem falada. E se eu fizesse algum desenho aqui, também teria os dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. Aí eu diria que seria o quê? Uma linguagem mista ou uma linguagem híbrida.
Denotação e conotação. Denotação é o sentido denotativo. Conotação, sentido conotativo. Vamos lá. Denotação é o sentido real da palavra, ou seja, a palavra dicionarizada. Já a conotação é o sentido figurado, o sentido irreal. Vamos entender através dos exemplos. Um exemplo de denotação, a palavra no sentido real. O pássaro voava pelas árvores. Normal, um pássaro voar. É uma coisa natural. Vamos à conotação. O carro voava pela estrada. Nós ainda não temos carros que voem, né? Então, não é normal um carro voar pela estrada. Ele pode andar muito rápido, mas não voar. Nós podemos associar a denotação ao D de dicionário. O sentido denotativo é muito encontrado nos livros, nas mensagens e nos documentos. Já a conotação pode ser associada ao C de criatividade. E onde nós encontramos muita criatividade? Nas obras literárias, nos poemas. Existe muita criatividade e muito sentido figurado. Bom, esta foi a nossa aula de hoje, complementando. Espero que vocês tenham entendido o sentido da denotação e da conotação. No início da aula, nós falamos sobre o quê? Sobre o ECA. Então, eu deixei duas frases aqui. Bom demais ser criança. É muito bom ser criança, pela pureza e pela inocência. E uma segunda frase. Todos temos uma criança dentro de nós. Então, que cada um de nós venhamos a deixar reviver ou renascer esta criança que está dentro de cada um de nós.